Bom, e através dos meus estudos ao longo dos anos, eu concluí que existem 4 bases que são as bases da alta performance. Quais são elas? Primeiro, a leitura do fluxo, ok? A leitura do fluxo é importante para você determinar a direção dos grandes players no mercado. Segundo, a disciplina para eliminar o fator psicológico, o fator que é um limitante fortíssimo, né, que impede que a grande maioria dos traders seja consistente no mercado financeiro. O fator psicológico, o emocional, que acaba interferindo no momento operacional, no momento que você movimenta stop loss, movimenta take profit, no momento que você está ganhando ou que você está perdendo no mercado financeiro. E como que nós vamos fazer isso? De uma forma automatizada. Confiança, a confiança de saber que o preço vai naquela direção que você está entrando. Então você entra mais confiante no mercado. E por último, a 4ª base, o time, que é o momento ideal para você entrar. Então sem a necessidade de você ter que ficar o tempo todo na frente do computador aguardando uma oportunidade, ou seja, você otimizar o seu tempo, você operar pouco, que é o menos é mais. Então, através dessa base, nós vamos otimizar o tempo, nós vamos ficar menos tempo na frente do computador, nós vamos buscar somente as melhores oportunidades. Bom, a primeira base, leitura do fluxo. Vamos falar logo dessa base, porque ela é uma das mais importantes. Nós vemos a entrada de volume e liquidez no mercado. Um trader de alta performance acompanha o fluxo do dinheiro e opera do lado certo do mercado. A ideia então é operar na direção do fluxo de dinheiro dos grandes players, onde realmente eles estão entrando, a direção que eles estão entrando, e nós vamos seguir essa direção para ter mais sucesso. Primeiro vamos entender como é que funciona o mercado, entendendo que o dinheiro ele não é criado, e sim transferido de um agente para o outro. Quem são esses participantes, quem são esses agentes do mercado financeiro? E os participantes do mercado são as instituições financeiras, empresas, grandes empresas multinacionais, fundos de hedge, bancos centrais, os grandes bancos, e as pessoas físicas como nós. Também participamos desse mercado com o objetivo único de especular, de tirar um percentual de lucro do mercado financeiro. Porém, como você sabe, o mercado é movido pela guerra diária entre compradores e vendedores, uma disputa o tempo inteiro entre compra e venda no mercado financeiro. E por isso os traders mais experientes sabem o quanto é importante no dia a dia do trade estar atento às entradas do fluxo de dinheiro no mercado. É o momento que realmente entra força direcional, pois as melhores oportunidades de trade, quando coincide com momentos de alta liquidez nos mercados, aumentam significativamente a probabilidade de acerto. E vamos entender então como esses grandes players eles atuam na maioria das vezes comprando em fundos, esses fundos com retângulo verde, e vendendo nos topos, esse retângulo vermelho. Eles querem comprar barato e vender caro. Essa é a principal atuação dos grandes players. Eles que são responsáveis por esses fortes movimentos, movimento de alta ou movimento de baixa. E como que nós podemos fazer então a leitura do fluxo, dessa entrada, ok? A maioria das vezes esses grandes players, eles tentam entrar em dose homeopática, entrando devagar, com volume financeiro devagar, para não deixar pistas, mas nem sempre eles conseguem. E como que nós conseguimos rastrear essas pistas? Através do volume, que é a melhor ferramenta. Existe o sentimento do mercado, que é o relatório COT, que é uma das formas da gente identificar o sentimento, o volume comprador e vendedor. Existe o volume de tick no mercado de CFDs, no mercado de Forex, que não é um volume ideal, por ser descentralizado o mercado, você não tem uma concentração, você não tem os dados de informação de volume financeiro ou número de negócios totais, mas você tem a leitura do mercado de futuros. O mercado de futuros é uma forma de você analisar o volume também. E aqui alguns exemplos. Nesse slide nós podemos ver o volume de tick da plataforma de CFDs ou de Forex, que nada mais é do que a mensuração de cada movimento, de cada tick do preço. Ele vai formando, ele vai desenvolvendo o histograma com base no volume. Aqui nós temos um exemplo
do Ordem Flow, o OFA, tá? Que é uma ferramenta com números que mensura o número de contratos executados. Essa é uma ferramenta americana, na qual eu falei que eu já utilizei no passado, porém é muito complexa de se analisar. A pessoa precisa de fazer uma formação, precisa de fazer um curso para entender e não é simples assim. Ali eu coloquei ao lado com o benchmark o Index, que foi a primeira ferramenta de volume que eu desenvolvi, mostrando o mesmo sinal de giro de mercado, de virada do mercado, e do outro lado o Ordem Flow, o OFA, mostrando através de números que nem sempre você consegue interpretar aquilo como uma virada de preço do mercado. E a solução ideal então foi desenvolver a ferramenta de volume através de, após muito estudo, estudando o próprio Ordem Flow, Market Profile, várias formas de analisar o volume. Eu desenvolvi então o Flow X. Okay? Inicialmente foi o Index, uma ferramenta que evoluiu agora para o Flow. O Flow é uma versão melhorada, aperfeiçoada do Index, com novos cálculos e nova performance visual, tá? Onde ele tem uma didática muito melhor do que o Index. E agora nós vamos no computador, eu vou ensinar, tá, a utilizar o Flow, a interpretar de forma correta o Flow X. Vamos à explicação como utilizar o Flow X. Então, o Flow X você vai arrastar para cima do gráfico que você quer estudar, analisar. Não precisa mexer em nenhum parâmetro, ele já vem pré-configurado. Depois, com o tempo, você entendendo o seu funcionamento, você vai personalizar com o seu setup, mas inicialmente pode deixar dessa forma default e vai dar um OK. Então, vai aparecer desta forma. Tem algumas cores e o que você vai prestar atenção? Independente do tempo gráfico, eu quero que você preste atenção inicialmente em três cores. Três cores. A barra, o histograma vermelho, o histograma laranja. O histograma vermelho é a maior barra de um determinado período. Aqui nós estamos trabalhando em um dia, que vai de 0 horas a 24 horas. E neste período, neste dia, o maior histograma ele está printado aí em vermelho, ele apareceu em vermelho. E o laranja? O laranja no passado, naquele momento, ele foi o maior. No momento que ele deixa de ser o maior volume, ele se torna laranja. Se por um exemplo aparecer aqui, ó, ainda hoje, um volume maior do que este vermelho, este daqui vai ficar vermelho, vai virar vermelho, e este vai virar um laranja, da mesma forma que esses se transformaram em laranja. Perfeito? Então, isso que significa essas duas cores que eu quero que vocês entendam inicialmente. Então, vocês vão observar estes gráficos, laranja e vermelho, e o verde, tá? O verde não vou explicar agora, mais à frente, mas vocês só vão observar então o gráfico vermelho quando ele aparecer e o verde. Okay? Então nós vamos buscar tanto viradas de tendência quanto continuação de tendência. Como que nós vamos fazer isso? Então, por exemplo, e sempre associado, tá, com o preço. O preço é muito importante. Aqui nós temos um belo de um exemplo. O preço vinha caindo, um candle de rejeição, né, e formou uma barra verde. Quando formou essa barra verde, no seu rompimento, podemos fazer uma entrada na ponta compradora, porque existe uma grande probabilidade de continuidade. Neste momento, ó, quando fez uma barra vermelha e um candle de força, então sempre associado com o candle e o seu rompimento, a continuidade da tendência. A princípio, eu quero que vocês analisem somente isto. Okay? Aqui nós tivemos um candle vermelho, o seu rompimento, tivemos este movimento. Aqui uma sexta-feira, aqui foi um candle vermelho, lembra que ele se transformou em laranja porque este foi vermelho. Aqui antes nós tivemos um candle verde, com candle de rejeição. E nós tivemos este movimento de alta, um pullback, era um movimento tendência de queda, porém, quando apareceu esse candle de força, uma força contrária, um pullback. Logo em seguida, um candle
uma barra, um histograma vermelho e um candle de força negativa, que não conseguiu fazer a nova máxima, continuidade do movimento de queda. Aqui novamente, ó, um histograma laranja, que no passado foi um histograma vermelho, o seu rompimento, ou ele pode até fazer um pullback, que é a manipulação do mercado, mas quando rompe este nível, deste volume, tá, predomina a força inicial. Novamente, volume associado com um fundo, um candle de exaustão e posteriormente um candle de força. O seu rompimento sinaliza uma entrada de força compradora. Okay? E assim por diante, nós vamos ter vários exemplos. Qualquer ativo você pode estar trabalhando, buscando essas reversões ou continuidade de tendência. Aqui nós tivemos, ó, este movimento. Vamos pegar um outro ativo como exemplo, vou pegar aqui o mini índice. O mini índice, por ele não ser tão volátil quanto as moedas, eu vou trabalhar num tempo gráfico menor. O Flow, ele trabalha em qualquer tempo gráfico, existem algumas sacadinhas que mais à frente eu ensino, mas em qualquer tempo gráfico você tem a sua eficiência. Então aqui em 5 minutos, toda vez que ele gerou, antecipou um movimento, ele gerou histograma, um movimento de 900 pontos. Novamente, histograma com cor verde, 1.600 pontos. Aqui foi uma continuidade da tendência, um candle de força, o preço não conseguiu fazer uma mínima, o preço lateralizou, aqui uma sacadinha com volume baixo, toda vez que a gente tem volume baixo é uma continuidade da tendência e o preço chegou a fazer 900 pontos. Um candle deixou uma sombra, aqui sim temos que ter atenção, o histograma o maior do dia, um candle que não conseguiu fazer nova máxima, o preço fez um movimento de 1.400 pontos. Então nós vamos interpretar e buscar operações tanto contra a tendência, o giro do mercado, ou a favor da tendência, como os exemplos dados. Em qualquer ativo financeiro, quanto mais líquido, mais negociado o ativo, mais eficaz, mais eficiente é a indicação do volume.